Seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre rigging, e para esse bate-papo a gente chamou aqui Wesley Schneider, Senior Rig Creature FX na Dineg em Montreal. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Gabriel Costa. E eu sou o Wesley Schneider. Seja bem-vindo ao podcast, agradeço a sua presença aqui. Você parar um tempinho para falar com a gente, Wesley. Legal, vai ser muito legal falar com vocês, cara. Vou apresentar um pouquinho aqui o Wesley, quem ele é, o que ele faz. Ó, o Wesley trabalhou no Brasil, no mascote da Sadia, foi um dos principais responsáveis por transformar o mascote de 2D para 3D. Trabalhou também com a Magazine Luiza, participou da criação do Tiamat no comercial da Renault D&D, também participou do filme de animação brasileiro Lino. Saindo do Brasil, o Wesley foi lead rigger na MPC de Nova York por 3 anos e atualmente ele está trabalhando na produção dos filmes Venom 2 e Matrix 4. Cara, eu quero spoiler. Tá bom pra vocês, gente? Tá bom? Não sei de nada. Galera, fica ligado que até o fim do podcast a gente vai tirar a informação dele, hein? Morro com as informações. Faz uma introdução aí pra gente da sua carreira, o que você fez, o que você faz, o que você come, o que um rigger faz, cara? A gente faz a introdução aí, como é que você chegou aí trabalhando nessas empresas, trabalhando com essas marcas aí? Legal. Legal, Júlio, Gabriel, vai ser um prazer aqui falar com vocês. Bom, eu sou do interior de São Paulo. Eu vou tentar ser um pouco breve na minha introdução, depois a gente dá uma aprofundada, mas eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Piraju, com 30 mil habitantes, né? E assim, eu fui pego pelo 3D, basicamente, quando eu vi Terminator 2, né? Quando eu vi o T-1000, aquela cena que ele atravessa aquelas grades e aquele metal líquido, eu falei, meu, o que é isso? Pera aí, deixa eu tentar entender o que é isso. Eu tinha, sei lá, 8 anos, 9 anos. Jurassic Park também é outro que me trouxe muito. E Matrix. Matrix foi o que me fez mudar, assim, e falar, não, tá bom, agora fudeu, ferrou, agora é isso que eu vou fazer. Só que todo mundo sabe, todo mundo tem suas dificuldades, né? Então, nessa época também eu tinha dificuldade, eu não sabia como levar isso, até porque a gente, até hoje é difícil da gente ver faculdades no Brasil que ensinam esse tipo de coisa. E naquela época, ainda mais morando no interior, sem internet, meu pai comprou um Pentium pra mim, era um Pentium 133 DX66, era um fantástico. E quando ele comprou isso pra mim, eu tinha 6 anos, eu acho que assim, ele sentiu que aquilo ia ser o futuro naquela época, e ele comprou, e eu acho que isso aí foi uma das coisas que mudou minha vida. Claro, né, porque tem um computador, uma coisa, e você tem um mouse que você mexe uma coisinha na sua frente, você pode desenhar no Paintbrush. Isso aí foi fantástico pra mim. Mas olhando assim, numa longa escala, eu acabei caindo para ser professor aos 15 anos de Windows e Word, né? Então foi uma época bem interessante, porque eu já era micreiro. Pô, ganhei um computador com 6 anos, então eu comecei a virar micreiro. Mexer nas coisas, mexer no Paint, mexer no Word, Excel. E acabou que eu peguei a oportunidade com 15 anos de poder dar aula numa franquia lá no interior de Piraju. Aí ali eu tive alguns contatos com programação e com arte, né? Com animação, que era o Flash. Claro que vocês lembram do Micromedia Flash, né? E o Dreamweaver e o FrontPage. Vocês lembram desses? Vixe, não lembro, hein? Nossa, tá vendo só como a velhice chegou pra mim? Não tem jeito. E aí, cara, eu comecei a aprender que o web design, eu achava que HTML era uma linguagem de programação, aquela coisa toda. Aí depois eu caí pra Visual Basic, Delphi, ou seja, resumindo tudo, eu comecei a ver que a programação ia ser um caminho que eu ia levar, né, lá com os 16, 17 anos, até que lançou o Matrix, né, que foi em 99, E aí lançou o Matrix, eu vi aquele Nabucodonosor, Sentinelas, né? Aquela coisa de sair da Matrix. Pra mim aquilo foi fantástico, sabe? Foi uma coisa assim que mudou meu jeito de pensar, o que eu queria fazer da vida. E aí eu comecei a falar, como é que eu vou caçar uma faculdade para fazer isso? Com 17 anos, a única coisa que a gente pensa é que faculdade que você vai fazer, né?
E eu caçando, procurando, porque eu entendo que hoje em dia os problemas são diferentes. Hoje em dia a gente tem muita exposição à informação, mas naquela época a exposição a essa informação era quase nula. Então o que a gente sabia sobre o que aquela profissão faz era nos livros que você lia, ou algo assim, sobre profissões. Até que eu caí em engenharia da computação. Fui para Londrina fazer engenharia da computação. E passei o primeiro ano, aí no segundo ano eu comecei a ver, isso aqui não tem nada a ver. E eu achava, não sei o que estava na minha cabeça, que engenharia ia ser o canal. O que eu fiz? Até teve um caso muito legal, assim, que um dos professores lá olhou minha plaquinha, meu circuito, né, que eu fiz, e ele falou, você não tem jeito de engenheiro, você tem jeito de artista. Eu, como assim, artista? Sua placa tá muito bonita aqui. E aí ele pegou e me deu um livro de 3D Max, cara. 3D Max, eu não sabia que era isso. Aí eu comecei a debulhar aquele livro de 3D Max. E eu olhei pra ele e falei, olha, depois de uns 3, 4 meses, é isso que eu vou seguir. Achei o software que eu tava procurando. Olha como... eu digo que é uma sucessão de acontecimentos, né, que faz a gente levar a carreira que a gente está hoje. O computador que o pai deu quando você é pequeno, é esse livro que alguém que te deu um feedback muito importante, que para mim, assim, esse feedback de você tem jeito de artista, embora eu não sei o que isso significava, mas mudou o meu jeito de pensar nessa época. Aí depois eu larguei a faculdade por conta disso, para perseguir um sonho que eu não sabia o que era. E larguei a faculdade, fui atrás disso, comecei a estudar 3D Studio Max. Aí até que eu achei algumas revistas, porque a gente estudava por revista, né? E uma delas veio uma versão do Maya 4. Olha esse software Maya. Tem até uma capa no software aqui que é um pirotécnico mó da hora, cheio de efeitos de fogo, esse tipo de coisa. É isso que eu quero fazer, pelo menos é efeito. E aí eu fui procurar alguns cursos em São Paulo. Um moleque do interior procurando curso em São Paulo, já viu, né? Até que eu achei um curso lá na DRC. Inclusive, eu acho que muitos amigos fizeram isso. Fiz muitos amigos lá nesse curso. Fiz um curso de 2 semanas, cara. E aí foi o que me trouxe, assim, me deu uma clareada no que era o Maya. Porque para mim o maior problema do Maya era, eu clico para criar um cubo e o cubo aparece no meio do grid. Por que o cubo tá aparecendo no meio do grid? No Max, pelo menos, eu tenho a opção de escolher onde ele vai aparecer, sabe? As coisinhas que a gente coloca na cabeça. E aí eu conheci o grande professor lá, o Silvio César, que me indicou para alguns lugares. E aí, é isso. Aí eu comecei em 2004 minha carreira no estúdio que fazia personagens virtuais, cara. A gente conectava no Motion Builder, num controle remoto. Eu era só um mero espectador, na verdade, nessa época, porque não tinha experiência nenhuma. Cheguei de estagiário lá. E o pessoal muito bacana, me ensinou muita coisa lá. Fiquei 1 ano. Aí até que eu fui para Larutia, conheci o Marcelo Larutia, fiquei 6 anos, fui não supervisor, fui coordenador lá. E aí eu passei alguns momentos mais difíceis, virei freelancer, depois a gente pode tocar mais nesse assunto. E aí até que depois dessa época de freelancer eu acabei movendo para New York, uma oportunidade que apareceu, o Thiago Dias, um grande amigo também. E aí fiquei 3 anos em Nova York trabalhando, minha cabeça explodiu, mudou completamente o jeito que eu pensava das coisas, porque a forma como eu pensava, e aí caí para cá o ano passado, em Montreal, na DNEG, explodiu de novo, né? Como é de praxe. E é isso, tamo aí. Cara, acho que o mais surpreendente de tudo é que você saiu de um curso de 2 semanas e já foi indicado para um trabalho. Isso acho que é a parte mais surpreendente da sua história. Pois é, Gabriel. Eu acho que quando você faz as amizades e você toca, esse curso para mim foi minha vida, sabe? Porque eu penso hoje na facilidade que é as coisas. Pois é. Né?
E aí eu tive que ir para São Paulo. Um amigo meu, Paulo Vecchia, conseguiu um apartamento para mim ficar, porque eu não tinha como pagar, a gente não era uma família rica nem nada. Ele conseguiu um apartamento para mim ficar por essas 2 semanas. E eu falei, não, eu preciso estar aqui fazendo valer cada centavo que meu pai pagou nesse curso. Pô, imagina, a pessoa precisar ir para outra cidade para aprender o negócio. Imagina, acho que assim, devia... Não menosprezando, mas acho que devia na época ser mais fácil arranjar emprego porque tinha pouca gente sabendo mexer no software, assim, acho que a demanda acabava sendo maior. Exatamente. Concordo com você, Gabriel, nisso, porque, assim, por mais que hoje em dia tem muito tutorial, né, e a gente é bombardeado com tutoriais e coisas de última geração, né, Maias que estão nos tutoriais hoje em dia é Maia 2020, sabe, então você clica na opção, a opção está lá, né, diferente de antigamente que você clica na opção, já não é mais aquela versão, já não é mais aquilo. E só que hoje em dia, por essa facilidade de informação, a competitividade é muito maior. Consequentemente, a qualidade das coisas é muito maior também, né? Eu fui contratado para estagiário, só que quando o pessoal olhava o meu portfólio, era, sei lá, um render de uma Coca-Cola que eu modelei, uma garrafa de Coca, né? Um render de um copo de cristal que eu modelei, sabe? Então, assim, vai tentar arrumar um emprego hoje em dia com os renderzinhos Seu portfólio de antes é igual ao meu de hoje em dia. Não. Tenho certeza que não, viu? Acho que eu vou ir pra São Paulo tentar alguma coisa também. Você falou uma coisa aí que... Hoje em dia, a gente abre o software, tem tutorial em vídeo no site, né? Você clica lá para aprender a ferramenta. Antigamente só tinha o manual do software. Então, assim... O manual vinha escrito, boa sorte. Você pegava o software, baixava ele, aquela versão estudante, cara, pegava o manual em inglês, só tinha inglês e se vira, entendeu? Pra saber como aquilo funcionava e virava um modelo, você tinha que ficar igual um louco. Mas é isso mesmo, cara. A gente... Eu acho que um dos benefícios das coisas serem tão difíceis é que você bate a cabeça de uma outra forma para tentar trazer aquilo, para tentar colocar aquilo na sua cabeça. E é exatamente aí, Gabriel, que entra o porquê do rigging. Porque assim, na minha carreira, eu era generalista, né? Eu modelava, fazia as coisas, porque eu aprendi, assim, o curso era um curso de Maya, mas um curso de generalista. Nesse primeiro estúdio que eu trabalhei, eram caras, inclusive os caras estão aí até hoje, são gente boa pra caramba. E nesse primeiro, eu mexia com Dynamics. Olha, hoje em dia a gente fala simulação, esse tipo de coisa, mas naquela época era Dynamics, sabe? Porque no Maya tinha opção de Dynamics, aquela coisa toda. E isso trouxe algumas coisas para mim de entender. Ah, tá, então eu sei modelar, eu sei mexer com dinâmica, eu sei texturizar, sei abrir o V, pum, sou generalista. Pronto, é isso. Essa vai ser a minha vida. Até porque dentro do 3D, né? Tem tantas áreas só dentro do 3D, sem contar comp, sem contar Houdini ou outra coisa, que o Houdini também é 3D, mas só dentro do 3D tem tantas áreas que você tem que se achar ali dentro também. Sim, cara. Verdade, isso é muito complicado até, pra quem tá começando igual eu, assim, falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Afinal, o que é um rigger? Porque eu tive aqui com a outra convidada, e na minha cabeça antes, quando eu sei um pouco de 3D, né, que eu uso 3D pra ilustração, eu achava que o rigger era o animador e que o animador era o rigger. Eu vou explicar. Era uma coisa só que fazia, entendeu? E aí ela falou, não, o rigger é outra pessoa. Eu, caramba, como assim? É outra pessoa que faz? Que ela falou que tem que saber programação. O que faz um rigger? Porque eu nem sabia que vocês sabiam programação. É uma coisa assim absurda. Pois então, tá. Eu gosto de uma analogia que eu sempre faço e eu gosto de usar ela para qualquer pessoa. Assim, primeiro vocês sabem o quanto é difícil explicar para as pessoas o que um animador faz, por exemplo. Né? Já começa por aí. Você anima a festa, aquela coisa que é clássica. Né? O ato do rigger, se você procurar, por exemplo, o que é um rigger, ele é um cara que resolve tecnicamente as coisas.
Então, por exemplo, um rigger de um set de filmagem é um cara que resolve tecnicamente o setup da câmera, o setup das luzes, não a posição em si, mas como aquilo vai ser construído. E das analogias que eu gosto de fazer é o seguinte: imagina um carro, então tá lá, o concept design foi lá e desenhou o carro bonito e tal, e o modelador, a contribuição dele é tirar aquele design, do concept design, do papel para a vida real, né? Então ele vai lá, vai fazer com fibra de carbono, com fibra de vidro, polir, fazer o que for para tirar aquele carro de lá, até sair o modelo que vai ser o modelo que vai ser replicado, aquela coisa toda. Depois dessa etapa, vai para o texturizador e aí entra também para o rigger. O rigger, nessa analogia, ele é um engenheiro que coloca o motor ali dentro. Então ele é o cara que vai checar se a parte elétrica do carro está funcionando, se a gasolina realmente é aquela gasolina, se o volante, o freio, o acelerador, se tá tudo prontinho. Ele tem que deixar aquele carro tinindo para que chegue o piloto, que no caso é o animador, e dá o show dele, entendeu? Então, olhando assim nessa larga escala, é exatamente isso. A gente coloca um motor ali dentro, a gente deixa tudo pronto para chegar o piloto, o Lewis Hamilton, ou qualquer animador foda, pegar aquele carro e saber exatamente o que aqueles botões vão fazer, aonde é que está o acelerador, onde é que está o freio. Muitas vezes o engenheiro precisa dar aquela aula pro animador para explicar como é que funciona, onde é que abre a porta, aquela coisa toda, e o animador vai lá e dá o show. Então, não adianta nada se o animador é um cara foda se ele tá trabalhando com fusquinha. E também não adianta nada ser uma Ferrari se o piloto ainda é só um piloto de testes e não um Lewis Hamilton da vida. Entendeu a analogia? Sim. É que na minha cabeça, acho que é na cabeça de todo mundo, assim, que é leigo nessa parte de rig em animação, acabava pensando como o Júlio, assim, que o animador fazia o rigging, porque na minha cabeça, assim, o que eu sei do básico é colocar o esqueletinho lá e ir mexendo. E na minha cabeça é isso, o rig, assim, sei lá, do King Kong, eu acho que é aquele forma A, assim, sabe? Aquele rig que tem 4 pauzinhos. Só que não é assim. Como é essa complexidade, assim, do rigging real, assim? O que ele tem, assim, de tão, assim, vamos falar assim, complexo para ter um setor só dele? Entendi. Então tá. Essa é uma bela de uma pergunta, Gabriel. Porque o ponto é o seguinte. Quando a gente está fazendo um rigging para produção, aonde, vamos supor, na empresa X vai pegar 400 animadores, vão relar naquele brinquedo que você fez. Então, para que esses 400, para que a produção desses 400 animadores não pare, aquilo tem que ter uma consistência gigantesca, né? Então, uma consistência desde a hora que está criando a parte anatômica, a parte de kinematics do rigging, até a forma de publicar aquilo, quais são os controles que o animador prefere, aquele tipo de coisa. Então, a gente consegue fazer coisas simples com tudo. Então, a gente consegue fazer um rigging simples, a gente consegue fazer uma animação simples, um render simples, aquela coisa toda. Agora, quando a gente entra num nível de produção complexo e alto, onde tantas pessoas vão pegar, onde depois de você, antes de você, veio um exército, depois de você vai outro exército de pessoas, então você tem que tentar manter a consistência daquele produto, né? Então eu acho que esse é o maior fator. Então quando entra o trabalho do rigger, o que ele faz ele é um funil que mantém a consistência daquele produto, daquela funcionalidade, para que esses 400 animadores não quebrem com facilidade aquele produto. Então, já vi muitas coisas acontecerem de um rigging em produção não chegar onde os animadores querem, porque é pesado, porque não chega no shape do sorriso que eles querem, porque não chega no tipo de rosto ou na deformação que eles querem.
E a animação, ela é uma coisa que ela vem de uma base do tradicional, né? Então, todas as referências que animadores usam, em sua maioria, é o que a Disney fez lá no passado, né? Então, os livros como Bíblia do Animador, lá que eles falam... até esqueci o nome desse livro também. Esse é um dos livros que ele introduz para todo mundo o que é overlapping, o que é anticipation, o que é o arco, esse tipo de coisa. Então, a tendência é que as animações caem por esse fluxo, porque é assim que foi ensinado. O Animation Mentor está aí para isso, ou alguns outros cursos. Então, todo o processo do rigging precisa dar suporte ao que o animador quer fazer. Então, a gente vê aí alguns tipos de animação, que é aqueles quando puxa o personagem, estica, faz aqueles mirror, sabe? Quando ele olha para o lado, dá aquela esticada, aquele squash, stretch, olhando para o outro lado e tal. Isso no 2D, o que você está fazendo ali, claro que você tem que ter toda uma técnica de desenho e tudo, mas essencialmente o que você está fazendo, você está desenhando, você não está colocando osso lá dentro, você não está fazendo nada demais. Claro que é muito mais difícil de mudar, né? Agora, a gente como rigger, a gente precisa dar essa possibilidade pro animador para que ele faça o que ele quiser com aquele personagem. Então, assim, personagens pequenos, eu tô falando no âmbito de cartoon, e também personagens gigantes, grandes, como, sei lá, você comentou do Godzilla, do King Kong aí. Ali tem tantas outras dificuldades ali dentro, porque, por exemplo, dentro de um rigging de uma mão, vamos colocar uma mão do King Kong, ali dentro tem músculo, ali dentro tem osso, ali dentro tem a parte do skin sliding, que é a parte que faz a compressão, que faz aquele slidingzinho, que faz a diferença entre quando você olha para aquele rigging e você fala, isso aí tá, sei lá, tá estranho, mas eu não sei o que é. Aí quando você olha algo mais realista, você fala, isso aí funcionou. Mas a gente não consegue entender onde é que tá o ponto. E o ponto é trazer o realismo da forma como é a vida real, né? A gente aprendeu muito isso no Avatar, cara. O Avatar foi o filme que introduziu o sistema de tissue, né? Que é os dos tecidos e tal. Que é fazer o músculo dentro do corpo, dentro de uma etapa de rigging, porque também isso, se a gente for separar, isso é CFX rigging, que também está dentro do rigging, e eles introduziram isso pra gente. Então, se você for olhar nos making-offs de Avatar, você vai ver que tem muita coisa de tecnologia nova, que é o que se usa hoje em dia em qualquer lugar. Mas naquela época, em 2009, colocar um músculo dentro de 3D era uma coisa assim do tipo, sei lá, isso é fancy demais, é de outro mundo. Mas hoje em dia essa é a produção de qualquer grande estúdio. Pra quem tá ouvindo esse podcast aqui, um jovem que vai chegar na mãe dele e falar, mamãe, quero ser rigger. Isso é uma profissão que tem muita demanda? Ou assim, por exemplo, existe um gap ali, um espaço entre você aprender, entre vocês ter uma experiência muito grande até você conseguir um emprego, conseguir freela, conseguir essas coisas. Como é que é pra rigger? É um emprego assim que dá pra ser rigger desde cedo, ou você tem que ser um generalista e depois você ir caçando ali oportunidades de rigger? Como é que é? Tá. Aí, Gabriel, eu acho que a gente entra numa seara boa de debate também, que eu penso assim, aqui fora, por exemplo, aqui em Montreal, ou em Nova York, ou qualquer outro lugar, existem os grandes centros como a Gnomon, como sei lá, Lost Boys, ou qualquer outro assim, que são centros que basicamente são faculdades, né? E nessas faculdades, essa galera sai desses lugares já com essa ideia, eu vou ser rigger, eu vou trampar na área de creature, eu vou trampar em FX, porque eles já saem dessa escola que são com essa ideia. Só que na parte de rigging, você pode até sair da escola com essa ideia, mas você vai ter que entender muitos outros processos
para você falar assim, não, tá bom, agora eu sou um rigger. Então pensa assim, o rigger, ele é a ponte entre a animação e entre a parte técnica, super técnica, programação e tal, e a parte artística. Então, quem fica no meio dessas duas forças, que são gigantescas dentro de uma produção, são os riggers. No entanto, que uma produção, por exemplo, que tem 120 animadores, geralmente tem uns 4, 5 riggers. Nossa! Caramba! Cara. É absurdo. O pessoal da animação fica 6 meses esperando os 4 riggers terminar de rigar tudo. Por isso que o filme demora tanto pra sair, galera. Vamos contratar mais rigger aí, caramba. Achamos o funil, é isso? Os caras colocam o Wesley e mais 2 estagiários lá pra rigar a Venom, aí não dá, gente. Tá, agora deixa eu explicar o porquê. Quando você pega quando você é animador, você está animando um shot, né? Então você está animando por segundos do filme. Já o rigger, o que ele faz, ele participa da pré-produção do filme. Então ele não é na pós-produção e nem na produção, ele é na pré. Então a pré-produção envolve design, envolve modelagem, também envolve a etapa de rigging. Quando o time de rigging está trabalhando num filme, o time de animação está ralando em outro filme. O time de animação já tá ralando um filme que tá pra acontecer, enquanto o time de comp já tem data pra estreia, sabe? Então, tem todo esse tipo de coisa. Então, quando ele vem pra gente, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar de automatizar todo o processo de rigging. Porque o rigging não é uma etapa que você faz completamente manual. Você vai fazer manual se você for um cara que não se dá bem com programação, por exemplo. Porque é aí que entra a programação no time de rigging, na etapa de rigging. Então, por isso que a combinação perfeita para o cara ser um rigger ele precisa ser generalista, ele precisa entender do software e resolver problemas naquele software. Então essa eu acho que é o requisito mínimo. Se o cara não entende ou se o cara não quer saber sobre os problemas daquele software em si, seja Houdini, seja Blender, seja 3D Max, seja Maya, o cara não vai ter tanta capacidade para entender qual é o real trabalho do rigger. Porque nesse ponto ele vai achar que é só colocar ossos dentro do personagem e mandar para animação. Porque fazendo esse tipo de processo, tem milhares e milhares de auto-riggings por aí, que você simplesmente pode pegar, colocar e pronto. Esse é um trabalho. Agora, já o rigger dentro de uma produção, ele começa a desenvolver coisas como automatização de processos, entender como que aquele fluxo está vindo para ele, como é que ele vai dar um spread nesse fluxo de texturas, fluxo de combinação, o que a animação precisa, quais os controles principais faciais que a animação vai precisar, quais os shapes principais que a animação vai precisar, aonde que é os gargalos, como por exemplo, gargalo de rigging são as dobras, né? Tudo que é dobra do rigging são os gargalos, né? A gente precisa olhar, por exemplo, uma dobra de cotovelo, uma dobra de joelho, são esses detalhes, são esses pequenos detalhes que a gente começa a tratar. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente começa a entender que o trabalho do rigger ele vai automatizar. Então, a partir do momento que começa a entrar um personagem, modelagem terminou um personagem, a gente pega esse personagem, coloca na maquininha de criar personagens que a gente fez, e depois dessa maquininha a gente exporta para quem precisa, entendeu? Só que o fato de se criar essa maquininha de fazer personagens, que é um trabalho árduo, que é um trabalho que exige muita programação e exige muito entendimento do porquê que aquele braço tá dobrando do lado errado. Por que aquele dedo ele simplesmente dobra com um vértice diferente do jeito que deveria. Ou coisas mais complexas, como por que a combinação de dois shapes faciais
estão dando um terceiro shape que não é o shape que eu espero. Aí você fala, mas espera aí, isso aí é problema do Maya. Não, não é, o problema é seu, você tem que resolver isso. Então, na prática, sim, um rigger numa linha de produção, de grandes estúdios, assim, essas coisas, só com o software ele não consegue resolver todos os problemas dele. Ele precisa saber mais do que aquilo do software, precisa saber mais do que dominar o rigging do software. Precisa saber mais. Ah, entendi. Então, assim, é complicado, porque, por exemplo, pipeline. Tá? Pipeline é uma coisa, quando você olha muitos caras que têm o título de Pipe TD, né, que são os Technical Directors de Pipeline, esses caras são caras proficientes em programação. Então, essa galera que você fala assim, olha, essa turma, não é que eles fazem a pipe em si, mas eles resolvem coisas relacionadas à pipe. Então, coisas que trazem conexões entre exportar um Alembic para o Houdini, ou exportar uma mesh que sai do Houdini para que ele vai para um visualizator, para o diretor de animação olhar sem precisar abrir o Maya, sabe? Esses caras de pipe são os caras que fazem isso. Já o rigger, ele tem que flertar com esses caras, no bom sentido, é claro. E aí, gato? Passa aquele arquivo. Passa aquele código lá. Ele tem que flertar com o conhecimento desses caras e também flertar com o conhecimento do animador. Então, se o cara parte da base que ele é generalista, não estou falando generalistas de filmes no nível hardcore, tá? Porque aí já envolve, o cara tem que saber deep, softwares como Clarice, como ZBrush, como... sei lá, desde o Nuke, o cara é um generalista, né? Só que ele é generalista em level hard. Ele faz, que nem conversando com um amigo aqui na Edneg também, ele fala, a gente é generalista, a gente não faz nada bonito, mas a gente faz consistente. E assim, você tendo essa base generalista, e depois você partindo do princípio de que você precisa entender como a geometria é feita e entender como a animação é feita. Então tem 2 pontos aí. Eu já vi riggers que saíram da parte de modelagem e riggers que saíram de animação. Então são 2 mundos. Na verdade são 3, e riggers que saíram da programação. Cada um tem o seu estilo. Então, os caras que saem de modelagem, eles têm a tendência a fazer malhas melhores, deformações melhores, a tendência dos riggings serem mais anatomicamente corretos, aquela coisa toda. Porque ele é um cara que, se estudou anatomia, ele é um cara que foi por essa linha. Já os caras que são programadores, que foram para rigging, eles são caras que o rigging dele chega a ser um nível absurdo de complexo. Um nível absurdo de complexo. Coisas como, por exemplo, temos Wave Deformer na língua do personagem. Caramba! Do caralho, isso, muito bom. E aí você tem os caras que saem de animação, que são os caras que fazem... que sabem, que não... Eles vão falar assim, se esse personagem não tem nenhum grito com a boca, por que eu vou colocar um wave na língua? É o prático, é o cara prático. Entendeu? Ele vai colocar o que precisa e acabou. Que é o prático. Ele vai colocar o que precisa e a funcionalidade daquilo, geralmente bate 80%, 90% do que o produto precisa. Então, assim, são 3 áreas. Eu vi que isso precisa em produções grandes dos 3 tipos, porque os caras geralmente ficam mais perto dos animadores, que geralmente são os supervisors, os leads, eles têm a tendência de terem vindo do setor de animação. Já os caras que ficam mais perto de modelagem são os que fazem mais monstros, os que fazem mais coisas que vão também para o lado de CFX. E os caras programadores são os caras que desenvolvem mais tools, que fazem mais... facilitam a vida da equipe, entendeu? Então, só para deixar, assim, não sei se ficou claro. Ficou. Não fazia ideia dessas coisas. Da onde vem
o rigging até as variações do rigger que tem, né? Aí tem outras coisas mais, que é o CFX mesmo. Explica pra gente a diferença entre o rigging e o CFX. O que é isso? Então tá, a parte de rigging e CFX, então pensa assim, CFX é tudo que envolve simulação de personagem, no entanto que CFX geralmente é Creature Effects, né? Visual Effects. São os efeitos relacionados àquela criatura. Já o rigging, ele é toda essa etapa que eu te falei, que é a parte mais para animação. Então, por exemplo, a parte de CFX, ela entra como um tech-end, como um pós-shot, talvez, que é uma coisa que é o seguinte: a gente tem um rigging, o rigging entrega para a animação faz todos os paranauê deles, e eles exportam depois de aprovado, e aí cai pro cara do CFX, do time de criatura. Que é o quê? Ele vai colocar músculos quando precisa. Então tudo isso é uma pós, né? Ele vai colocar músculo, ele vai simular pele, ele vai simular roupa. Roupa é uma coisa, cara, que simula demais, se usa demais em produções. Porque além de criaturas, né, além de monstros que usam roupas ou não, ou barba, ou cabelo, ou bigode, ou cordas, que seja, também esses caras precisam de simular roupas de personagem de digital doubles, né? Então, às vezes tem um ator lá que ele tá lutando e aí precisa de ter... A roupa dele precisa agir exatamente igual a roupa do cara. Então, assim, a maioria dos CFX artists são caras especialistas em simulação de roupa. Uma coisa, vamos lá. Eu não sei se eu posso falar o nome do filme. Qual? Fala aí que eu tiro. Aquele filme que o cara recebe um simbionte alienígena. Ah, sei. Não, pode falar. Tá. Aquele que luta contra o Homem-Aranha. E aí, aquela maneira do simbionte se mover. Aquilo é rigging ou aquilo é simulação? É uma boa. Aquilo é uma mistura dos dois. Então, o rigging, ele faz a base das coisas. Então, tudo quanto é coisa que é anamórfico, que não tem forma, né? Não tem shape, na maioria das vezes é feita uma base em rigging, e aí vai pro pessoal de Houdini, pra Lisier, pra turma toda, e aí ali eles fazem aquela mágica das coisas mais que parece dinâmica, entendeu? Mas eles precisam necessariamente dessa base do rigging. Nossa, tem rigging naquilo. Eu achava que era tipo pura simulação aquilo, Maneiro. sabe? E você quer saber, Gabriel? Principalmente faz sentido ter rigging aquilo, porque pensa o seguinte, numa linha de produção, o CG Supervisor ou o diretor de animação que seja, ele precisa passar alguma coisa naquela cena, né? Então ele precisa entender o que ele quer passar naquela cena. Para ele passar isso, ele não vai deixar isso na mão do pessoal que faz effects. Ele é responsável pela animação do filme. Ele é responsável por cada quadro ter que passar o que ele quer. Então, em dailies ou em esse tipo de coisa, eles tentam dar direção através de alguma coisa. E essa alguma coisa, nesses casos, são a base dos riggings, entendeu? Porque aí sim eles conseguem passar. Você trabalhou aqui durante algum tempo, né? Na indústria na publicidade. Trabalhando com publicidade, animação, sim, né? E trabalhou também com publicidade em Nova York, NBC. Qual a diferença do workflow? Como é que é trabalhar no Brasil versus trabalhar lá nos Estados Unidos? Uma coisa que eu sempre gosto de falar, Júlio, o brasileiro ele é incrível. Obrigado. Pensa assim, a gente sai de uma faculdade sem saber o que vai fazer. Sim. A gente sai de uma faculdade tentando caçar emprego e muitas vezes a gente não consegue achar emprego naquilo que a gente quer. E a gente fez faculdade boa, né? Muitos não têm faculdade, como eu não tenho faculdade. E aí, quando se depara numa produção, o brasileiro, o que ele pensa? Ele quer fazer do jeito mais foda possível, aquela coisa toda. Só que em alguns momentos ele esquece de algumas etapas, que é a etapa de organização.
essa etapa de organização é o que os gringos são feras. Então, se a gente for colocar, os brasileiros são feras em criatividade, em desenvolvimento, em proatividade, só que a gente não se organiza do jeito que deveria se organizar. Mas dá um exemplo pra gente. Tá, por exemplo, a pipeline brasileira. E muitas vezes a gente recebe um personagem, só que ele tá aprovado até os 45 do segundo tempo. Uhum. Depois nos 46, mudou. E o que mudou, sei lá, agora ele tem 4 dedos ao invés de 3. Aí você fala, peraí. 4 dedos? Nós vamos ter que voltar lá na etapa de modelagem para fazer essa alteração, sabe? Caraca. E muitas vezes alguém precisa barrar essas alterações de uma forma coerente, né? Só que no Brasil a gente tem medo de fazer alteração, perder a conta, passar para outro estúdio, aquela coisa toda. Fora coisas como, por exemplo, trabalhar de final de semana, trabalhar tantas horas a mais de trabalho por dia para tentar entregar uma coisa que vai ser alterada anyways, sabe? Então, toda essa parte de schedule, de tentar entender qual tipo de profissional que vai precisar, que também é muito importante, cara. O cara que faz o casting dos profissionais. Se você pega um cara que é entusiasta, mas ele não é modelador, mas ele é um cara que vai contribuir na modelagem, é uma coisa. Agora, quando você pega esse cara e traz ele para modelagem e ele não é modelador, a tendência é que não dê certo, né? Então, a mesma coisa acontece em qualquer área, mas a diferença que eu vejo entre isso é a capacidade que eles têm de se organizar e de entender que isso é demorado, que, por exemplo, fazer um rigging não é uma etapa simples, que fazer uma animação precisa de tanto tempo, que não tem como dar um jeitinho. Não tem. Então os caras não ficam pedindo jeitinho. Se você fala um prazo, os caras vão, beleza, ok, é isso. Agora, tem um outro lado também. Não entrega para ver, né? Você vai tomar consequências graves. Então, eles tratam as pessoas de uma forma muito profissional, pelo que eu vejo. Por exemplo, a diferença de Nova York para cá, que é advertising de alta qualidade lá e filmes aqui. Eu não vejo diferença entre os dois em termos de asset, em termos de processos, esse tipo de coisa. O que é aqui, a diferença em filme é que você trabalha em mais coisas, porque tem muito mais shots no filme. Mas a qualidade das coisas é a mesma. Já no Brasil, a gente já tenta trazer qualidades, né? Tem muitos estúdios feras no Brasil que tentam trazer qualidade e tal. Não sei como muitos atualmente, porque eu já estou fora do mercado brasileiro já tem, sei lá, 5 anos. Mas na minha época, a organização era um ponto bem preocupante, sabe? Você falou uma coisa aí que aqui a gente tem um medo. Isso é um medo realmente de perder o cliente. Quando a gente fala, pô, dá pra tirar esse dedo, vai ter que voltar pra modelagem. Como que não perde o cliente fazendo isso? Então, é um bom ponto, mas eu acho que isso não é... Se a gente for voltar lá atrás, não é um estúdio que vai fazer isso. Porque esse estúdio vai acabar perdendo clientes e mais clientes e vai acabar sucumbindo, né? O negócio é a mentalidade desses estúdios. Então, por exemplo, eu já vi aqui, os estúdios eles se conversam. Então é um primeiro ponto. Eu não sei até quanto isso é bom, eu não sei até quanto isso é mal, porque consequentemente os salários em Montreal não são dos melhores. Talvez pela conversa, não sei como é. Mas o ponto existe de alguma forma uma não é sociedade que fala, um sindicato de alguma forma, que não é um sindicato, ele é meio um sindicato velado, mas ele põe algumas diretrizes para os artistas seguirem. Então, não sei se você lembra, lá em 2014, na época do Life of Pi, você lembra disso? 2013? 2013. Foi a greve? A greve, exatamente.
porque basicamente o diretor subiu lá e falou, meu, isso aí é fácil fazer, não sei o quê, e não deu o devido crédito de um filme que foi 80% em green screen. O Andy Serkis também, numa outra leva, ele falou, os artistas de 3D só têm o trabalho de copiar exatamente o que eu faço. Nossa senhora. É só esse o trabalho deles. Pensa o quanto que isso não pegou mal. É claro que ele se redimiu e tal, mas as coisas acontecem, né? E eu não sei, essa pergunta sua, Júlio, eu sinceramente eu não sei, mas eu acho que deveria partir do âmbito de educar o cliente. Agora, como fazer? Isso é difícil. É difícil. Isso é difícil. Você trabalhou como rigging cartoon e agora tá fazendo rigging para VFX. Isso. São produtos finais completamente diferentes. E tem de diferente o que tem de igual nesse produto final, assim, na linha de produção, para você. Tá. Trabalhando. O que você usa que você já fez em cartoon? O que você não usa, teve que aprender de novo? Como é que eu acho que a parte de cartoon, ela é uma parte mais artística, tá? Então, ela é uma parte que ela envolve mais o seu feeling artístico como rigger. Você não resolve tantos problemas, claro que você resolve vários, mas você não resolve tantos problemas quanto no rigging for VFX, porque, por exemplo, um rigging para cartoon, o personagem tem, sei lá, 10 mil, 15 mil, 20 mil polígonos. Um personagem para VFX, ele tem 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões de polígonos. Então, a forma como a gente trata a informação que vem de um e do outro é bem diferente. Então, a forma como a gente trata deformadores, você não consegue pegar a coluna de um rigging de VFX e esticar ela, por exemplo. Porque esse é um deformador que é pesado, na verdade não é um deformador, é um cálculo dentro da spine que é super pesada, que isso vai reverberar em cada um dos vértices que está ali na spine. E se a gente tem, sei lá, 1 milhão de vértices, é melhor você não mexer muito nesses vértices, sabe? Porque senão o Maya vai explodir. Já no rigging cartoon, a gente tem que se basear no que a Disney fez, no que a Pixar faz, no que esses outros estúdios fazem em termos de deformação, em termos, o olho estica, o olho puxa, o olho move da cabeça. É lindo isso, mas são coisas assim, você fala, peraí, qual é o momento que o olho vai esbugalhar ou ficar minúsculo desse jeito aí? Ou qual é o momento que eu vou poder pegar um braço e arrastar ele pro peito, sabe? Então, mas são coisas que é possível acontecer numa deformação cartoon, num tipo de rigging cartoon. Fora que no rigging cartoon você define, o que te define é a arte, né? São os desenhos. E no rigging for VFX, o que define principalmente é a anatomia, né? Então, se você está fazendo alguma coisa anatomicamente errada, meu amigo, não pode fazer o que você quiser. Tá anatomicamente errado, a gente como ser humano, a gente é especialista em anatomia sem saber. Vamos voltar lá atrás um pouco. Antes de você sair do Brasil, você foi patrocinado pela empresa que você saiu daqui, foi a MPC, né? Para sair daqui do país. Como é que foi todo esse processo? Compartilha pra gente o que você fez, como é que foi sair do país, com as suas filhas, sua esposa. Como é que é esse processo todo de sair daqui para morar fora? Por favor, ensina porque eu quero. Se puder, faz um passo a passo, um tutorial aí. Olha, Gabriel, Júlio, tem coisas que todo mundo fala, né? Que você precisa saber o inglês, né? Então tem coisas que todo mundo fala, que você precisa saber o inglês, você precisa saber no mínimo as coisas que aquele país exige e tal. Só que eu não sabia inglês quando eu saí. Meteu o migué. Pensa o seguinte, eu saí de São Paulo, porque foi uma outra decisão da minha vida, sair de São Paulo para ir para Goiânia em 2012, para estudar e para viver de freela online, porque até então a parte de rigging não se existia muito assim a profissão rigging no Brasil, era muito assim, o cara ali é animador também faz rigging e tal. Então assim, quando eu fui para lá em 2012, eu conheci pouquíssimos riggers que saíram do Brasil, quase nenhum.
E eu falei, não, talvez eu vou tentar. E aí, assim, eu trabalhando como freelancer, muitas vezes você tem muito trabalho, às vezes você não tem, e se você acaba se perdendo em alguns momentos. Então, teve momentos ali que eu me perdi. Cara, eu abri uma empresa de desenvolvimento de aplicativo. Eu fiz 4 games em Unity, sabe? Eu fui assim, usando minha vontade para fazer outras coisas também em alguns meses que eu não tinha trabalho. E aí até que eu entrei, fiz o Lino, né? Pessoal Super 10. E aí eu acabei cuidando de um personagem importante deles lá, que é o vilão. E muita coisa aconteceu, assim. Então eu fiz outros personagens também, até que o Thiago Dias, um grande amigo, falou para mim, olha, tô aqui na NPC e a gente vai precisar de um rigger aqui. Eu falei, não, Thiago, desencana, eu não sei inglês e eu tô de boa aqui. Eu acho que minha vida para sair para fora já foi. Isso era 2016, tá? Eu já tinha tirado da minha cabeça que eu ia sair. Porque, querendo ou não, em 2010 eu tive minha primeira filha, em 2014 a segunda, com 2 filhas. Morando perto da família da minha esposa, lá em Goiânia. Tava fazendo uma grana ok, tava de boa. Tinha uma empresa de aplicativos que tava gerando lucro também. Então tava indo bem. Aí eu pensei assim, não, tá bom, minha vida é essa. Eu passei, sabe, 3D foi um sonho de verão. E aí foi isso, cara. Até que o Thiago comentou novamente, eu falei, tá bom, vamos fazer essa entrevista aí. Eu fiz a primeira entrevista. Não falei um A, porque eu não entendi nada. Falei, não entendi porra nenhuma. Me perguntaram só se eu sabia fazer scripting em Python, falei que sabia. E aí pediram meu portfólio. Aí o Thiago, nessa época, ele falou, olha, eu sei do quanto você é bom, porque ele já tinha trabalhado comigo, a gente já trabalhou na Vetor Zero, né? Ele era um cara muito foda já. E aí ele falou, eu sei quanto você é bom, e eu posso falar pra eles aqui que você é um cara bom e que vai aprender inglês pra caramba até quando o visto sair, né? Aí beleza, eu fiz uma segunda entrevista, eu já tava um pouquinho melhor no inglês, fiz intensivos de inglês pra caramba, sabe? E aí nessa segunda entrevista, quem tava me entrevistando lá, que foi algumas coisas mais técnicas e tal, já falou, olha, tá bom, a gente vai te ajudar no inglês aqui, a gente prefere te ajudar no inglês do que ajudar alguém que saiba o que você sabe. Aí eu falei, pô... Aí sim, hein? Carteirada, toma. E aí eu penso o seguinte, foi por uma sucessão de coisas, uma sucessão de eles estarem precisando lá, eles falaram, olha, mas primeiro a gente precisa fazer 2 ou 3 freelas, se não me engano. Eu fiz os freelas com eles, online, e rolou muito legal. Então aí, com essa carteirada que eles deram, falei, beleza, tá bom. Falei pra Nelly, né, minha esposa, que me ajuda demais, me ajudou demais nessas coisas, porque ela era bancária, tinha 15 anos de banco, sabe? Vida feita e tal, e em muitos momentos eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, você trabalha e eu cuido da casa. Nossa, eu queria... Sonho de todo artista, é isso. Pois exatamente, eu fico aqui estudando Python ou qualquer coisa, você trabalha lá e tal, mas aí ela me apoiou, sabe? Falou, se você quiser ir, vambora, vamos passar uma temporada lá e vamos ver como é que é. E aí, assim, ajudou muito alguns projetos que eu trabalhei terem ganho prêmios no Brasil, porque aí esses prêmios são bem importantes na hora de você fazer o pedido do visto, né? Que a empresa patrocina, faz o pedido do visto, mas até o momento que você tem que provar o porquê você é bom, tem que pegar carta com amigos, com gente que tem que ter cargo alto, sabe? Então aí, assim, muitos amigos me ajudaram, muita gente que eu trabalhei, né? Fiz muitos amigos na indústria em termos de donos de estúdio, essa coisa toda. Então tudo isso ajudou. Aí eu cheguei lá no estúdio, lá em Nova York, foi muito legal. As primeiras reuniões eu só falava aham, porque eu não entendia porra nenhuma. Yes. Vai ter um personagem aí de 21 olhos. Facinho, pode mandar. Sure, yes, come on. Of course.
E foi isso, cara. Aí eu estudei inglês, hoje em dia eu digo assim, meu inglês não é perfeito, mas quando a gente vê o quanto dessas empresas preferem a arte do cara do que o poder de comunicação deles, você fica maluco, sabe? Então assim, o inglês é super importante, porque é essencial, eu diria, mas em alguns casos o portfólio ainda vale mais, entendeu? Então esse é um ponto que eu olhei para mim assim para trás e falei, meu, tá aí, você faz um portfólio foda, onde numa área que poucos conhecem e deu certo. E aí é isso. Seu portfólio fala por você, né? O portfólio fala por você, independente se você tem faculdade ou não, independente se você tem inglês ou não, entendeu? Então, são pontos que, é claro, eu não recomendo para ninguém não fazer faculdade, não recomendo para ninguém não ter o inglês, porque tem que ter. Eu sofri pra caramba, cara. Sofri pra caramba, ao ponto de, sei lá, nas primeiras vezes eu não sabia comprar roupa e perguntar o size do meu sapato, sabe? O cara perguntava, meu, não, desencana, não vou comprar nada não. Pegava e saía da loja, né? E embora com um sapato de salto, dá nada, já tá aqui mesmo. Né? Vou usar mesmo, tô nem aí. Mas é os perrengues, cara. E assim, e você pegar... Por isso que você tem que ter uma pessoa forte do teu lado, se você é casado, claro, namorado, sei lá. Ou se é solteiro, nesse ponto melhor ainda, mas com uma esposa que já estava 15 anos no mercado, no banco, trabalhando. Wesley, se você é solteiro, o Wesley é casado, acabou de falar, se você é solteiro, melhor ainda. Tem alguém que vai dormir no sofá. Pode deixar que eu salvo você, Wesley, eu tiro essa parte. Vou colocar, se você é casado, melhor ainda. Se você é casado e tem 2 filhas, melhor ainda. Porque todo mundo vai ter dó de você. Pô, você é casado? Pô, você tem 2 filhas. Vai dormir no sofá hoje. Mas é bem por aí mesmo, cara. Assim, pegar... A pessoa tem que estar em sintonia com você e vambora, sabe? Porque no primeiro momento... Cara, essa é uma aventura, assim, que eu iria sem pensar 2 vezes. E vale, viu, velho? Vale muito, muito, muito. Você cai no local, nova cultura, você sai da sua cultura, tenta outros ganhar jeitos. em dólar, nossa. Opa, esse aí. Mas é difícil. Por outro lado, você tá longe da sua família, seus pais estão envelhecendo. Suas filhas não estão junto com as priminhas ali, aquela coisa toda. Mas aí é papo de bar, sabe? Wesley, a gente vai agora para a reta final do nosso podcast e eu vou mandar aquela pergunta que eu acho que você já ouviu o podcast, então acho que se você já se preparou, que é o Unhide Indica, que eu vou pedir para você indicar qualquer coisa, literalmente. Pode ser um filme, uma série, uma música, uma receita, qualquer coisa que você quiser. O que você indica pra gente? Maravilha. Cara, eu acho que eu indico um livro que é muito legal, que está me ajudando muito em muita coisa nos meus estudos, que é o Anatomy for Sculptors, tá? Então esse livro ele é muito bom, ele trata a anatomia do ser humano, seja facial, seja corporal, de uma forma bem interessante, que não é aquela coisa maçante de anatomia, de livros de universidade, medicina e tal. Então eu acho que é bem legal, assim, é uma parada bem... vale a pena. E uma outra coisa que eu indico que eu aprendi muito, tenha um caderninho do teu lado onde você anota as tasks que você tem que fazer naquele dia. Isso para mim mudou minha vida. Então eu acho que independente do tipo de task, sabe? Mas essa organização de você poder simplesmente ir ali fazer um tiquezinho do que você já fez no seu dia... Sim, nossa, é ótimo. Nossa, isso é uma satisfação muito grande daquele tiquezinho que você dá, as novas tasks suas, o quanto você se organiza
pro seu futuro, pro seu próximo dia, sabe? Sim. Acabei de marcar aqui no meu, ó, gravando o podcast. Aqui na frente. O melhor de tudo é quando você já coloca tudo que você tem que fazer no dia logo de manhã e, sei lá, das 6 horas você já fez tudo e você fala, posso ficar olhando pra parede que meu dia foi produtivo já. Não posso fazer nada. Pelo contrário, Gabriel, das 6 horas eu fiz 2. Ô, louco, aí se tiver só 2, você fez 100%. Tá vendo? Respondendo aqui pela primeira vez, qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Sentido da vida, do universo e tudo mais. Eu acho que compreender pessoas. Cara, eu acho que relações interpessoais é o que move, tá? Então, as decisões que você toma são relacionadas e voltadas para as pessoas que vêm e vão na sua carreira, na sua vida. Eu, por exemplo, atualmente eu ajudo alguns amigos que estão começando na área e eu falo, eu tô mentorando alguém para ajudar, porque se alguém tivesse feito isso comigo no passado, com certeza ia ser muito melhor. Então, essas relações interpessoais, de você entender que aquela pessoa que tá ali, que tá começando, ela vai ser um grande cara porque ele tá com sede, é fundamental para mim, sabe? É muito legal. Então, eu diria as relações interpessoais. Vai chover de notificação pra ser seu amigo agora. Você foi falar que tá ajudando? Agora... Bora adicionar o Ed. Né? Ué, muito obrigado por aceitar participar, cara. Foi bem maneiro. É a coisa que a gente não conhecia aqui. A gente não conhecia ninguém que era rigger. E foi bem legal, porque a gente tirou bastante dúvidas sobre a profissão, que era um mistério total. Pra todo mundo aqui era um mistério total. Animal, Júlio. Muito feliz, cara, ter ajudado vocês aí nessa profissão que até hoje é um mistério pros meus pais. Pra todo mundo que é artista digital, né? Só mexe no computador. Sim, exatamente. Meu filho é designer. É isso. Designer. É isso, tá aí, uma boa. Designer. É legal quando alguém quebra o computador em casa e fala, Wesley, chega aqui rapidinho. Meu amigo, quantos modems eu já arrumei, só resetando. É isso aí, é exatamente isso. Galera, a gente teve aqui o Wesley, agradeço muito a participação dele, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais uma Hardcast. Tchau, tchau. Falou, galera. Valeu, galera, falou.